sejam bem-vindos à Sala do Tempo. Eu sou a Gabi Xavier. E eu sou o André Fenrir. E hoje a gente tá aqui pra finalmente falar de The Last of Us Parte 2. A gente fez uma enquete aqui no canal, se vocês queriam a nossa opinião e tal. E a gente esperou o André platinar o jogo todinho, aí depois eu fui e zerei também. Não platinei, porque isso não é só ano que vem também. Enfim, então pra isso, depois de toda a experiência com o jogo, porque a gente achava importante cada um ter experiência completa. Sua própria experiência, né? Exato, a gente não jogou junto, igual geralmente a gente faz. Pra não ter nenhuma influência, né? Cada um ter o seu ponto de vista ali. Eu acredito que no mínimo ela tinha que ter zerado pra ter uma opinião bem sólida pra gente poder debater aqui. Ele não conversava comigo durante o jogo, falando, me Deus, e agora? Ele joga, então tá bom. Então depois disso tudo, a gente trouxe aqui a nossa opinião, não só de aspectos técnicos, mas também das questões controversas aí de história, porque o jogo fez algumas escolhas bem arriscadas e a gente sabe que tem gente que não curtiu. Vamos falar sobre tudo isso. Lembrando que vai ter spoilers, tá? Se você não jogou ainda, não quer saber spoiler, embora seja um pouco difícil você não saber até hoje algumas questões, este vídeo tem spoilers e esse vídeo é com a nossa opinião e a nossa experiência com o jogo. Então, se vocês quiserem saber, fiquem aí e já comenta aqui embaixo também se você jogou, o que você achou desse jogo, vai falando aí, vamos discutir nos comentários, com respeito, por favor, sempre. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito para acompanhar todos os próximos vídeos e vamos lá. Então, começando pela jogabilidade. A jogabilidade tá muito fluida, tem várias coisas novas ali no gameplay pra gente que são muito importantes, que eu achei bem legais. A questão de rastejar que não tinha no primeiro é super útil, principalmente nas dificuldades mais difíceis. Você precisa usar o tempo todo pra passar furtivamente, senão você não consegue. Faz diferença total, você tá agachado Faz. ou tá deitado. Agora tem esquiva também, que deixou os combates corpo a corpo muito mais dinâmico, né? Não é só socar e apanhar e tal. Você tem que esquivar. Se você ficar só apertando o botão igual louco pra bater, você vai morrer várias vezes no jogo. Então isso deixou muito mais interessante e dinâmico, na minha opinião, o combate corpo a corpo. Tem algumas lutas em específico que você precisa esquivar, senão você não vai passa, perder. Não tem como. Se você não souber esquivar, bater, você vai ficar morrendo pra sempre. O nado, que não é novidade, mas é muito mais explorado nesse segundo, e aí junta isso tudo e você tem uma gama muito maior para poder explorar, para poder jogar no modo stealth, né? Que no modo mais difícil eu tentei fazer a maior parte do jogo dessa forma, porque o confronto você toma muito dano, é muito complicado, né? Então eu tentava passar no modo stealth, é muito interessante e deixa muito mais divertido o gameplay. Porque você tem que usar, às vezes, como a gente falou, rastejar. No modo furtivo ali você consegue agora ver o rastro do seu cheiro, porque agora tem os cães de caça. Sim. Então você consegue ver onde está seu cheiro pra tentar desviar, tentar evitar que te pegue. Então se você quiser jogar estrategicamente justamente pra passar escondido em várias dessas cenas e poupar bala e poupar levar tiro, etc e tal, é muito útil, sabe? Tem várias outras novas habilidades ali, skills que você tem pra facilitar esse tipo de gameplay. Então diversifica a gameplay também, não é só tiro, enfim, o tempo todo. E outra coisa nova que tem, que é o pulo, ele deu uma dinâmica melhor, uma agilidade melhor na gameplay, sem transformar o jogo num jogo de ação, sabe? Tipo Tomb Raider, Uncharted, foi na medida certa, na minha opinião. Então, você consegue explorar verticalmente. Você consegue explorar verticalmente e não ficou aquele negócio exagerado de ação, né? Porque não é um jogo de ação. Então eu acho que eles fizeram bem dosado, certinho também esse lance do pulo. Foi muito legal. Em relação a gráfico, eu achei sensacional. As texturas, os detalhes no cenário, se você for dar zoom na água, na grama, a movimentação de certas coisas do ambiente é perfeita. É absurdo. É muito, muito bom mesmo. Não é só aquele jogo que nas cutscenes tem um gráfico maravilhoso, não. É basicamente impecável, a sombra, sabe, a qualidade de tudo. Eu vou dizer que em relação a bug, teve uma vez só que eu tive um bug que eu tava jogando sozinha, que eu te falei que o braço da Ellie ficou parado, às vezes ele sumia, mas foi o único momento que eu tive de bug na gameplay toda. No começo é comum porque eles vão lançando patches pra corrigir essas coisas, mas no geral eu tive pouquíssimos problemas com bug também, muito poucos, uns 2 no máximo. Tá lindo, né? Tem uma variedade de cenário, principalmente na campanha ali, na parte do jogo da Abby, né? A tão polêmica parte da Abby. É interessante que além de textura da pele, textura da neve, essas coisas, assim, textura do asfalto, né? Tá perfeito, tá surreal. A grama, a partícula da grama se movendo, né? Com o vento, você rastejando ali nela,
você percebe a diferença com o passar do tempo na fisionomia, no rosto, expressões dos personagens. Então, assim, a questão gráfica tá absurda. E detalhe que a gente joga no PS4 Fat, no antigão, não é o Pro nem nada. Então nem é máximo de qualidade que podia ser visualmente. E esses detalhes não estão só na qualidade dos gráficos em si, mas também no que tem de detalhe de cena e pra história até. Às vezes a gente vê um detalhe no cenário lá no fundo de um lugar na campanha, no momento da Ellie, que você vai passar depois com a Abby. Então é tudo muito conectado, falas de personagens secundários que estão ali te caçando, são importantes ou pelo menos curiosas. Esses detalhes da gameplay enriquecem muito o jogo, na minha opinião, né? São detalhezinhos que muitos eu percebi na segunda vez que eu zerei, né? Que vezes eu deixava os soldados falarem, eles conversando que não aguentavam mais comer burrito, que já estava passando mal, e quando você joga com a Abby lá na frente, você vê que a comida realmente é burrito. Tem a questão do caminho que a Abby passa depois junto com a Abby. Isso. Que se você presta atenção, lá no gameplay da Ellie, quando você tá com a Dina, você consegue ver elas lá atrás, sabe? Então, assim, isso eu nem percebi durante o jogo. A gente foi ver por imagens na internet depois. Exato. Você acha às vezes que é bobeira, é fácil fazer isso? Poxa, até em cinema é dificílimo. Sim, então, é uma coisa que é legal a gente valorizar. E em trilha, quer falar sobre trilha sonora? Mixagem de som? Pode começar, depois eu... E o que eu gosto muito da trilha de The Last of Us é que ela é muito sutil. A gente tem muito da base do tema principal durante a trilha toda, a questão do violão e tal, e os sons, eles são sempre pra ambientar a cena, ambientar o que tá acontecendo, sem serem extravagantes demais, sem serem muito exagerados. Falando mais tecnicamente, né, que é a minha área, que diferente de jogos como Final Fantasy, Nier, que é tudo orquestrado, tem aquela complexidade em muitas das músicas, harmonicamente falando, né, a estrutura musical é muito complicada, as músicas da trilha do The Last of Us 2, assim como do primeiro também, harmonicamente falando, é muito simples. Às vezes tem trilha que tem pouquíssimas notas e 2 instrumentos, às vezes 3 no máximo, só que ela encaixa de tal forma na gameplay que fica sensacional. A trilha é impecável, na minha opinião. Não podia combinar melhor com o jogo. É porque eu acho que é isso. Às vezes aquela música pode ser sensacional separada, mas ela não casa com a ambientação e com a história. E um fato que é curioso e muito interessante é que o violão é um instrumento que é muito importante para a história do jogo. E a maior parte da trilha, o violão é o protagonista também. Quando não é o violão, é o banjo, mas o violão é muito protagonista ali. Então isso acaba combinando também com o que a história passa pra gente, né? Quase um easter eggzinho, assim, acompanhando. Exatamente. A gente acaba não percebendo, mas é um detalhezinho que na trilha se destaca muito aquele instrumento que é super importante para a história do jogo ali. Tanto que o violão tá no final também, né? Então é do início ao fim, é um símbolo da história, é um símbolo da união, né, da Ellie com o Joe, então é muito importante mesmo. Falando um pouquinho de detalhes talvez um pouco mais negativos da gameplay, eu vou começando só a falar que a gente, diferente do que eu sei que a gente geralmente espera em jogo, que é cada vez mais na indústria demandando também que seja longo, muita coisa e tal, certas vezes, tanto André quanto eu achamos que o jogo foi um pouquinho mais longo do que deveria. E eu não tô falando de excesso de história necessariamente, é excesso de forçando a barra pra você demorar demais em certos trajetos que podiam ser muito mais curtos. Isso uma vez ou outra, ok, o tempo todo. É até controverso a gente falar, né? O jogo podia ser mais curto hoje em dia, que a gente quer cada vez jogos mais longos. Só que assim, fica até previsível, toda hora você tem que sair do ponto A pro ponto B e sempre acontece algo ali que vai deixar o caminho muito mais longo. E às vezes até os personagens comentam, seria muito fácil se não tivesse dado errado. Só que assim, é sempre, então é muito previsível. Todos os dias, são 3 dias pra cada um? Os 3 dias vai acontecer imprevistos, e muitas vezes mais de uma vez. E assim, muitas das vezes não acrescenta nada na história. É só pra prolongar mesmo, com os mesmos inimigos e tal. Então, eu acredito que se eles tivessem colocado cenários diferentes ou caminhos diferentes sem dar algo errado, digamos assim, teria ficado melhor. Ou às vezes simplesmente remover certas partes dessas que a gente tá comentando, né? Certas vezes acontece igual na campanha da Abby, se eu não me engano, no segundo dia, que
Eles estão na ponte suspensa e aí justamente eles caem lá no que era um hotel antigamente, e o cenário é diferente e tal, até a forma de você explorar como você tá descendo, né, é diferenciada, então é até legal. É muito válido nessa ocasião, que inclusive, na minha opinião, é um dos cenários mais legais do jogo. Ele adorou. Apesar das polêmicas, em relação à gameplay, eu acho a parte da Abby mais diversificada por cenários, por personagens que você interage, por problemas diferentes que você vai tendo. Ela tem uma dinâmica que até certo ponto é completamente desconectada, porque ela é indiferente, não sabe o que tá acontecendo ali com a Ellie em Seattle. Então eu acho que é divertido, você passa por situações diferentes, você cenários muito diferentes, né? E você não tem, por exemplo, só o único objetivo de caçar certa pessoa, que é o caso da Ellie, né? Então ela vai pra cá pra falar com um amigo dela, depois vai lá pra ajudar os Serafitas, então tem muita coisa e pra mim foi divertido jogar. Não que a parte da Ellie não fosse divertido, mas eu acho mais linear, sabe? Sim, sim. A parte da Abby é mais diversificada, inclusive tem um dos inimigos diferente no jogo, né? Porque o jogo conta com 3 inimigos diferentes, que é o cachorro, o doguinho, né? Que ele é um pé no saco, incomoda muito. Quando tem vários cães de caça, é insuportável. O trôpego, que é um novo tipo de infectado que sofreu mutação, ele acabou criando esporos que soltam ácidos, né? Então é um inimigo diferente que você tem que tomar um certo tipo de cuidado diferente para enfrentar. E tem um boss também na campanha da Abby, que é o Rat King, que é o boss mais interessante do jogo, na minha opinião, né? Porque os outros boss ou são inimigos fortes, humanos fortes, né? Ou são baiacus. Ele é um inimigo muito interessante, dá medo e ele é muito forte. Já no ambiente também, que é ali o hospital, que lembra muito Dead Space, na minha opinião. Eu achei sensacional também, eu achei muito bom. Eu achei muito bom a parte do hospital. E é interessante perceber que todos esses inimigos, eles fazem sentido, sabe? Porque eles tentam deixar o jogo mais realista possível. Então, o trôpego, ele sofreu uma mutação, né? Diferente do instalador, por exemplo. O King Rat foi baseado numa lenda, não é? É, uma lenda germânica. Então, que os ratos ficam presos pelo rabo e acabam meio que virando uma simbiose lá, teoricamente. Só que seria uma simbiose de infectados. Sim, sim. E lá, como eles ficaram muito tempo juntos, os infectados, presos no mesmo lugar, eles acabaram meio que... com essa simbiose também. Isso. Se juntando, né? Então, teoricamente, se basearam nisso. E o cachorro, né, que faz todo sentido treinar cão de caça pra ajudar nas operações contra os inimigos e tal. Fora as pessoas em si, né? Que dependendo da sua situação, os Wolves lá, o grupo da Abby, são os inimigos, ou os Scars, os cicatrizes, ou os Seraphites, Serafitas, né? São inimigos também. E tem toda uma história por trás desses grupos, principalmente se você lê todas as cartinhas, né? E vê tudo que tá acontecendo por trás desse ambiente de Seattle. Inclusive, esses inimigos das diferentes comunidades, nesse jogo, se você for perceber, cada um deles que você vai matando tem um nome, eles se chamam por nomes diferentes, então deu uma humanização, inclusive uma diferença ali até na inteligência artificial. Sim, eles atacam, né? Cada grupo ataca de um jeito, usa armas diferentes, e é muito legal ver que a inteligência artificial do jogo tá excelente, e se você estiver enfrentando um certo grupo de inimigo, e você estiver no mesmo lugar, eles vão te flanquear pelos lados, eles vão te atacar. Alguns vão continuar reto, outros vão vir pela lateral. E se você tentar sair correndo pra cima deles pra matar no soco ou na arma, você vai morrer no tiro, não tem como. Eles não deixam de jeito nenhum. Então a inteligência artificial tá muito interessante, inclusive dos NPCs também. Com a Dina e o... A Dina é melhor. Com a Dina eu achei muito bom. A inteligência artificial dela era excelente. Com o Jesse era legal. Com o Manny, eu achei ele muito ruinzinho, eu já não curti muito. Quem eu senti muita diferença, o Lever até é bonzinho também. O Lever é ok. Mas a Dina pra mim foi sensacional, porque ela realmente ajudava. Chegou muito. no momento que eu percebi que toda vez que eu ia atacar alguém furtivamente, ela ia e matava o do lado. Ela era muito inteligente, sabe? Ela basicamente ela realmente ajuda a matar os inimigos. Ela só não fica lá fingindo que tá tirando, fazendo alguma coisa. Não fazendo efeito nenhum, não. Ela ajuda mesmo. Então isso foi muito bom. E de novo, esses grupos, os inimigos, se comportarem como um grupo mesmo, era muito bom, porque é igual você falou, se você faz um barulho aqui ou mata alguém aqui e um deles vem, ele já começa a se movimentar para aquele local para tentar te achar. Então eles funcionam como as pessoas funcionariam na vida real, quase isso. E isso dificulta o jogo, isso dá uma dinâmica maior. Ao mesmo tempo que dificulta, se você perceber como eles funcionam, você consegue também, né,
Mas aí você tem que se adequar, porque, por exemplo, os serafitas, eles usam o assovio para se comunicar. E o assovio deles muda dependendo do que eles querem falar um pro outro. Então você tem que se atento, pô, ele tá fazendo o quê? Ele tá alertando, tem vários tipos de assovios, achou um corpo, te viu, o que aconteceu, Exatamente. né? Tem vários tipos de coisas diferentes. E agora entrando em pontos positivos e negativos em geral da história, que foi a parte mais controversa, com muitas escolhas que deram aí pano pra manga, uma galera que nem assistiu, mas soube e não quer jogar e tá falando mal, a galera que jogou e se sentiu mal, enfim, é uma escolha, as escolhas principais que foram feitas desde a morte do Joe, elas... Yuna, você não gostou? Ela acha que o Joe não podia morrer. Assim como um monte de gente. Ela ficou chateadíssima. Enfim, essa escolha obviamente foi arriscada, porque você pega um personagem que as pessoas se afeiçoaram num jogo que fez extremo sucesso e você mata no início, é natural que muita gente fique chocada e fale, meu Deus, não vou jogar mais. Só que também desde o início eles deixaram ali claro que a ideia do jogo era trazer um conceito de ciclo de ódio, vingança, e o que neste contexto de um universo em que as pessoas estão destruídas e elas não têm muito propósito e perdem muitos dos seus o tempo todo, o quanto esse ciclo de ódio não pode ser prejudicial para todo mundo. Se você prestar atenção, não se fala só de vingança e ódio entre Abby e Ellie. Por isso que é importante você dar um pouquinho mais de atenção ali à questão de Seattle, aos Serafitas, aos Wolves, porque a discussão tá permeando o jogo inteiro. Exatamente. O jogo, a premissa dele é sobre vingança e o ciclo do ódio. Só que aí no meio é super profundo, tem várias questões, ponto de vista diferente, com crenças diferentes. Se você se limitar só à discussão realmente de Ellie e Abby, que é a principal, talvez a sua experiência seja menor do que poderia ser. Mas vamos partir do início, que é o seguinte. A gente começa no jogo sem grande flashback, sem entender muita coisa que se passou em 4 anos. A gente entende que eles estão lá em Jackson vivendo, entende que tem um clima meio esquisito. A Ellie já tá adulta, né? E ela tá bem diferente de quando era criança, normal, mas assim, ela tá bem diferente, tá mais amargurada, mais... distante do Joe, não tem aquele apego familiar que tinha sido criado. Você não entende muito por que essa resposta vem mais consolidada pro fim, inclusive, é importante. Mas logo no início, simplesmente o Joe e o Tommy vão fazer uma patrulha e acontece o que aconteceu. E a morte do Joe é meio chocante porque... eu vou dizer o seguinte, eu tomei spoiler, tá? Foi uma das únicas cenas que eu olhei pra TV e eu vi ele jogando antes, eu falei, eu vi isso. Então foi o único spoiler que eu tomei também, mas eu tomei por causa de um meme. Então eu não sabia como ia acontecer, se realmente ia acontecer, mas... Eu sabia, eu vi. Eu sabia que muito provavelmente aconteceria algo com o Joe, né? Então, assim, no início eu já tava começando a ficar ligada na cena de flashback que apareceu dos vagalumes e tal, pra tentar entender o que levou isso a acontecer. Então não foi difícil eu prever também os motivos. Mas pra um jogador comum que não tá ligado, ele vê aquela cena e fala, meu Deus, por que isso tá acontecendo? Por que fizeram isso com ele dessa maneira? Inclusive essa mulher que você acabou de jogar um pouquinho com ela vai lá e mata justamente o seu protagonista que você esperava jogar durante todo esse jogo, ou grande parte desse jogo. É chocante e eu entendo que seja muito frustrante pra muitas pessoas. Mas a gente vai entrar em umas discordâncias um pouquinho aqui, eu não consigo entender como que, por exemplo, essa morte, como o André, algumas pessoas gostariam, fosse adiada sem mudar completamente a premissa da história, porque foi isso que impulsionou todo o resto. Sim. Quer falar o que você acha disso? Então, como eu tinha muito apego pelo Joe, eu fiquei chateada, assim como todo mundo. Nada que estragasse a experiência, óbvio, até porque, na minha opinião, sem a morte dele não teria como acontecer o segundo com a premissa que eles quiseram passar, né? Só que o que eu acho é assim, eles poderiam de alguma forma adiar a morte dele um pouquinho mais pra frente. Nem que fossem com, talvez, trazendo um pouquinho dos flashbacks, que seja, não sei, que tem dele com a Ellie lá pra frente, trazer pra trás, porque assim, quem não jogou primeiro não tem tempo de criar empatia, um vínculo com o Joe, porque é muito rápido. Aí a pessoa começa a ter empatia com ele depois, que vê o laço dele com a Ellie, o vínculo que eles tinham, como ele gostava dela e se importava com ela e tudo mais. Eu não acho que isso é um grande problema. Não, embora por marketing seja legal você pegar pessoas novas, novatas que eventualmente nem jogaram o primeiro. A história não necessariamente precisa contar com isso, entendeu? Na hora de fazer um roteiro. Não. Até porque quem jogou tem um tempo muito grande entre o primeiro e o segundo e tava querendo jogar de novo com os personagens e tal, ver mais um pouco deles. E não dá, é muito rápido.
Eu acho que foi uma escolha arriscada, como eu disse, eu não acho que é um defeito. É um universo que as pessoas podem morrer de qualquer maneira, por qualquer motivo. E o jogo se explica, mostrando justamente que às vezes essas mortes são arrastadas por ações que você faz, por escolhas que você faz, por certos egoísmos, inclusive. Sim. No caso do Joe, eu não acho que ele fez errado, mas lá atrás ele acabou tirando a vida de muitas pessoas Pela escolha que ele teve. pela escolha que ele fez de salvar a menina. É claro que lá foi uma sucessão de erros, né? Porque eles chegaram, não deram nem tempo de sentar pra conversar Chegaram com os ele. dois desacordados, né? Aí ele continuou desacordado, ela não viu nada que aconteceu. E assim que o Joe acorda, a Marlene já comunica ele de que vão fazer a cirurgia nela. E que pra fazer a cirurgia tem que tirar o fungo do cérebro dela, né? Que sofreu uma mutação. E que ela vai perder a vida e não tem jeito. E eles não têm escolha, nem o Joe e principalmente a Ellie, porque por mais que ela dá a entender no segundo jogo que ela queria que a vida dela tivesse algum sentido e que valesse a pena pra poder trazer a cura, a possível cura, né? Ela não teve escolha, e nem o Joe também. Então... Eu entendo o que ele fez, mas eu jogo justamente pra você entender que há outras perspectivas. E isso que eu acho que é um problema muitas vezes, não só com os jogadores de The Last of Us, como também de várias outras pessoas que leem ou assistem várias histórias desse tipo. A inversão de perspectiva é meio dolorida, é meio complicada. Mas eu acredito que esse ponto poderiam ter mostrado no segundo, já que mostraram bastante coisa do primeiro, só que não mostra totalmente rendido lá, com um soldado dos vagabundos armado e tal, com ordens pra Marlene que qualquer movimento dele era pra tirar, pra matar, sabe? Não tinha conversa, Não tinha conversa, então assim, não deram escolha. Então o erro começou daí. Eu achei eu acho importante. que seria enriquecedor e interessante, mas tem muitas perspectivas já recheadas nessa história. Eu não sei, enfim, seria um detalhe a mais, até que seria legal ter. Aí daí, pra onde que a gente vai? A gente começa a seguir com a Ellie, que presenciou o final disso tudo, que viu essa cena horrorosa, pra uma jornada de vingança. E você, como jogador, também quer se vingar. Com Você certeza. quer porque você primeiro não tá entendendo a motivação daquela pessoa pra ter torturado o Joe, né? Tudo bem, você pode até presumir, como já tinha presumido, que fosse por causa das escolhas iniciais. No começo tem o Joe conversando com o Tommy, então dá a entender que, poxa, isso que ele fez lá atrás pode reverberar agora, mas você não entende a motivação em si. Então você vai jogando querendo aquela vingança também, mas o caminho de vingança da Ellie é muito pesado. Eu não sei se vocês que jogaram, mas eu achei o jogo extremamente angustiante. Eu achei, assim, pesado porque não é um caminho legal. E não é um caminho glorioso, não é algo que traz uma recompensa, mas a pessoa que quer se vingar, nesse contexto, ela só pensa nisso. Tanto é que quando a gente inverte pra Abby, você percebe que ela nem sequer era capaz de focar no amor dela, numa vida comum, de tanto que ela estava focada em se vingar de uma pessoa só. E outro ponto que foi muito polêmico foi o tal cliffhanger, o gancho, porque você joga toda a campanha da Ellie com coisas caindo no meio, demorando pra você chegar, e aquela dificuldade toda, sei lá, 15 horas de jogo, e você chega numa hora que ela encontra finalmente, então, quer dizer, a Abby acaba encontrando ela, aponta uma arma pra cara dela, mata o Jesse, tá lá quase matando o Tommy, e aí? O que aconteceu? Corta. E aí você vai e começa a jogar com a personagem que você odiava. Detalhe que é legal comentar é que a Ellie conseguiu a vingança contra todas as pessoas que estavam ali no grupo que matou o Joe. Faltando só a Abby, né? E a questão é que justamente o foco dela era a Abby. Sim, porque foi a pessoa que torturou e matou. O resto tava ali como comparsa. Né? Tanto que certos amigos ali da Abby, ela inicialmente nem ia matar, era meio que fala onde tá sua amiga. E eles não falavam, a situação acabava levando ela a matar e não gostou de torturar uma pessoa, mas precisou torturar pra tirar informação. Ela foi só se afundando mais do que ela gostaria, mas ela nunca conseguia se sentir plenamente satisfeita porque a Abby tava lá ainda, tava viva. E aí quando chega nesse ponto corta e você vai jogar com a Abby, eu entendo a frustração de muitas pessoas por dois motivos. Primeiro porque você não quer jogar com a personagem que você... Que matou um personagem que você ama, né? Que você odiava até então, né? Por que agora eu vou jogar com essa menina? E também porque as pessoas têm muita dificuldade de fazer essa inversão. Eu sou super curiosa pra entender o lado da história de todo mundo, então eu não tenho esse problema. Ver um outro ponto de vista, né? Eu não tenho esse problema, mas o gancho é um pouco problemático. Esse foi o ponto que me incomodou. O ponto de você jogar com a Abby, eu entendo quem não gostou, né? Porque, tipo, tem muita gente que não tá nem aí pra jogar com a pessoa. Você não quer saber da pessoa que matou o Joel, né? Que é um personagem que era querido. Mas isso não me incomodou. Mas a questão que pegou pra mim foi esse cliffhanger que eles fizeram. Porque você acaba, realmente acontece, muitas pessoas
não aproveitam, acha que a campanha, por exemplo, da Abby nem é boa, e ela é boa, como eu falei, eu Muito realmente boa. acho que ela tem cenários melhores, tem história melhor, porque não é só uma motivação, são várias coisas Você acontecendo. entende várias outras coisas da história também. E é importante, a gente vai chegar lá de novo, falar sobre Wolves e Serafitas pra você entender que esse problema todo, ele é muito maior do que essas duas, entendeu? Mas você fica o tempo todo falando, ok, quando que eu vou chegar lá no teatro pra ver aquela Exatamente. cena de novo e entender como aconteceu? Então, ao mesmo tempo que eu entendo que eles fizeram esse gancho pra você ter um motivo pra continuar, você acaba cortando toda a experiência que podia ser positiva de várias pessoas que começam a ignorar e ir jogando e andando De pra qualquer frente. jeito, simplesmente pra chegar logo na parte e ver o que ia acontecer. E aí você vai achar que a questão dela com os dois serafitas lá é inútil, você vai achar que todos os diálogos dela são desnecessários, muitas vezes você vai ignorar a questão dela com os amigos e como eles têm um ponto de vista deles, não só pelo ódio a ela, mas porque você não quer jogar aquela campanha, você quer chegar naquele ponto logo. Então, vai achar que é arrastado quando não é. E tem os mesmos problemas de enrolação que eu acho que tem na gameplay da Ellie, mas eu acho que é mais interessante. É uma escolha muito arriscada. Será que não era melhor ter pelo menos concluído, né? A gente conversou isso, ter concluído essa cena e visto, deixado a Ellie embora pra depois você entender o lado dela? Porque aquele não seria o final da história. Sim, ainda teria sim, um final. Então pra você chegar no final em si, você precisaria jogar ainda com a Com a campanha Abby, né? da Abby. E isso é uma coisa que a gente acha importante. Durante muito tempo, eu fiquei pensando se não podia ser, estilo Resident Evil, uma campanha separada. Você faz o jogo Cenário inteiro, A e cenário B. depois você vai e faz a campanha da Abby, o cenário pra ver a inversão. Mas não, porque quando eu cheguei no final da luta das duas ali na praia, eu falei, e tive o efeito daquela luta, eu só sentiria o efeito daquilo se eu tivesse jogado com a Com as Abby. duas antes de chegar no final mesmo do jogo, né? Mas podia de repente ter feito isso. Acaba a cena ali do teatro, acho que é um teatro. Sim, sim. E depois a gente parte com a Abby, porque aí de repente ainda teria pessoa dizendo não quero jogar com a Abby. Mas aí a questão do cliffhanger, de você querer saber se a Ellie finalmente conseguiu se vingar da Abby, ou se a Abby matou mais alguém, o que aconteceu, não ia ficar te perturbando durante o outro gameplay, sabe? Você ia ficar livre disso. E eu acho que por inversão aí de perspectiva e ciclo de ódio, a mensagem, eu acho que a campanha da Abby é muito importante. Muito importante mesmo. Não só porque mostra justamente que ela era filha do médico, que era responsável por aquilo tudo, e você entende que o médico não era um cara ruim, né? Você tem pouquíssimas cenas dele, mas dá a entender que ele era um cara que realmente queria salvar as pessoas e achava que aquilo era mais importante. Bem, Achou que era um bem maior, um ele não sacrifício pra um bem maior. ele não conhecia ela, você põe na balança, né? Vai salvar todo mundo daqui pra frente ou você vai salvar essa menina? Exatamente. Quando a Marlene pergunta pra ele, se fosse sua filha, o que você faria? As duas vezes ele desconversa e não responde. Talvez ele não mataria. Embora a Abby falasse assim, ó, se fosse eu, você poderia me matar? Não é, né? Então ele nunca precisaria fazer essa escolha. Mas você entende a cabeça de um médico, de um cientista numa hora dessa. Mas aí depois você começa a entender que a Abby quebrada, sabendo o que aconteceu, não sabendo o contexto. Ela não sabia do vínculo do Joel com a Ellie. Não. Ela não sabia que o Joel tinha sido pressionado e ameaçado. Não teve uma conversa, ninguém perguntou pra menina. Ela não tinha nenhum desses contextos. Ela era jovem, ela perdeu o pai, perdeu todo mundo, perdeu os vagalumes, perdeu o sentido. Então você entende que ela ficou quebrada e viciada nessa vingança. Só pensava em matar o Joe e puxar ferro na academia pra ficar fortuna e conseguir Fica mostrando. bater em todo mundo. E aí começa o lance da vingança do ciclo do ódio, né? Desde antes do pai dela morrer, já mostra que ela gosta do Owen e o Owen gosta dela. Só que ela não consegue se relacionar com ele porque ela só tem cabeça pra isso, pra treinar, pra se preparar pra esse momento e conseguir achar uma pista pra ter a vingança dela. Então ela não tem vida mais, ela vive em função disso. E olha como isso é prejudicial. Ela perdeu o pai, perdeu os vagalumes, perdeu, mas ela ainda tinha o que fazer. Ela ainda tinha quem amar, ela ainda tinha o quanto aproveitar a vida. E é isso que, contraditoriamente, ela fala pra Ellie quando encontra ela na cena do teatro. Ela fala, a gente deixou você viver e você desperdiçou isso. Não é o que ela fez também? Exatamente. Ela desperdiçou uma vida que, perdeu pra caramba, sofreu pra caramba, mas ela tinha muito ainda. E por causa disso, de focar nisso, ela perdeu o Owen, que fica claro nesse jogo que ainda gostava dela, mas, vai ficar o tempo todo atrás de uma mulher que não liga pra ele, só quer ligar pra matar outro cara. E por causa disso, depois ela acaba perdendo todos os amigos por um ciclo de vingança que ela continuou. Porque o que a Ellie fez foi também reagir naturalmente pra se vingar.
E o que a Ellie fez também fez que outras pessoas morressem no caminho, né? O Jesse morreu, ela perdeu os dedos, ela acabou perdendo no final das contas também, abrindo mão de uma família, porque de novo a Ellie teve uma escolha de ser feliz e ela não conseguiu ser feliz igual a Abby. Na verdade, antes de começar a acontecer o próximo ciclo de vingança, quando a gente começa a jogar com a Abby, que é logo após eles matarem o Joe, né? Que começa no acampamento deles. O grupo que tava lá, eles já estavam muito abalados, né? Vários se afastaram. O Owen mesmo não teve contato com ela mais. O pessoal não conversava mais. Ela se distanciou da Mel. A própria Mel, né? Falam dela que ela ficou super abalada, porque ela era médica, né? Então, ela foi na vingança porque era a Abby, provavelmente por conta do Owen, que foi junto, né? Ela não queria que aquilo acontecesse, digamos assim. Na verdade, nenhum deles, tanto que deixaram os outros vivos, né? Deixaram a Ellie viva. Na verdade, a escolha de deixar viva foi muito da Abby também. É interessante a gente ver que a Abby, ela tinha o foco da vingança só no Joel. Não era uma coisa premeditada, ela não era uma mulher calculista, fria e que pensava nas consequências. Muitos poderiam pensar assim, poxa, mas não era meio óbvio que se você deixar a menina viva, ela ia se vingar de você? Não necessariamente. A Abby era passional. Em 4 anos, ela foi envelhecendo pensando só em matar aquele cara. Ela não tinha raiva de todo o resto, ela tinha raiva daquele cara. Então, depois daquilo, ela não era uma sanguinária fria que queria matar qualquer pessoa que tivesse ali. Ela falou, deixa, já foi. A catarse dela lá, o momento de aliviar aconteceu, embora ela não tivesse sido feliz depois disso. Mostra que ela não estava gostando de torturar o Joe, ela não estava feliz e satisfeita, né? Ela lembra do pai dela e meio que mata quando ela tem a lembrança do pai dela morto. Por mais que seja justificada, sim, justificativa é o seguinte, seja explicada, né? A pessoa tem uma explicação pra fazer aquilo, mas não traz algo bom. O que mudou na vida dela? Na verdade, só mudou pra pior. Os amigos se afastaram, trouxe a menina pra se vingar. Então, depois o que a Ellie faz? Aconteceu o que na vida dela? Ela poderia ter continuado vivendo, sofrendo pelo Joe, mas teria tido uma vida muito melhor. Então, olha o que tudo isso traz de consequência. E aí que a gente chega no macro também evento, né? De novo, na campanha da Abby, eu acho super importante que você aproveite, sim, a jornada que ela tem com os Serafitas, porque a Abby, nesse ponto, tá numa outra dinâmica já. Ela se vingou do Joe, ela não sabia que a Ellie tava indo atrás dela e ela tava sofrendo as consequências com os amigos, mas aí ela encontra um outro grupo, pessoas de um outro grupo, que teoricamente eram fanáticos malucos e mereciam ser mortos, e ela é falada no jogo como a maior matadora de scars, de cicatrizes. Então, e ela de repente é a mulher que começa a salvar 2 crianças, 2 jovens serafitas, porque ajudaram, e com eles ela aprende uma coisa diferente, que é... Na verdade, assim, como eles salvaram ela ali, né? Eu acredito que meio que ela se apegou nisso pra ter uma redenção ali com ela mesma, pode né? ser. Só que aí, nessa redenção que ela buscou ter ali, ela começou a enxergar o outro lado, o outro ponto de vista, que é um terceiro ponto de vista que a gente tem no jogo. Porque antes disso, a gente vê um culto maluco ali de pessoas fanáticas e assassinas. E, na verdade, são pessoas com pensamentos diferentes. Só isso. Um mata o outro, eles estão em guerra, né? Então, os lobos matam os serafitas matam os lobos. Eles fizeram uma trégua, mas tem sempre alguém de um dos grupos pra ir lá e invadir e atacar e quebrar a trégua, então isso nunca dá certo. E a gente começa a ver pelo lado dos serafitas e a gente vê que são pessoas normais, que têm pensamentos bons também, não são todos que são loucos, que a líder deles, teoricamente, era uma pessoa super da paz, né? Enquanto ela estava viva, ninguém era enforcado, não aconteciam essas coisas, e como sempre, depois da morte dela, distorceram. Pegaram os ensinamentos dela e levaram ao extremo. Se você pegar em essência, igual o Levi fala, não, os escritos dela não tem nada disso, sabe? São coisas bonitas de você viver o lado bom da vida. Sim. Eles aproveitam muitas coisas da natureza, né? Eles vivem da natureza. E aí você vai ver nesses 2 grupos que é justamente, eles estavam coabitando ali, Seattle não estava dando certo, existia uma trégua, vocês vão pra ilha de vocês, a gente vive, e alguém, como o André falou, acabava quebrando isso e dava o problema que dava, e nessa distorção toda, cada um achava o outro um bando de assassinos, e se você olhar pelos lados deles, de cada um tem de novo a sua razão e a sua explicação pra fazer o que fez. Então, é de novo um macro ciclo de ódio acontecendo, e eu concordo com você, eu não tinha pensado sobre isso. Eu acho que de tanto a própria Abby se questionar sobre o que ela fez, sabe? Se ela foi que ouviu da Mel que você é uma pessoa horrorosa, que pra quem você tá tentando provar que você é boa, Abby? Você é uma pessoa ruim. Então, de repente, ela começou a falar, poxa, será que eu sou ruim mesmo? Fazer aquele biquinho assim de querer chorar e chorar. E, de repente, ela foi justamente ajudar, né, os serafitas lá, aqueles que ela tinha conhecido, por culpa e pra
se provar alguém boa, Sim. mas aí ela acabou se apegando e acabou justamente vendo que não é bem assim, né? Que o grupo dela não era necessariamente os wolves, os vagalumes ou os serafitas, são as pessoas que ela gostava e era dessas pessoas que ela tinha que proteger. E eu acho que justamente por isso, muitas pessoas talvez não tenham entendido, pô, por que a Abby poupou a Dina e a Ellie de novo lá no teatro? Eu acredito que foi porque o Levi, justamente o Levi lá, virou pra ela e falou, Abby, não faz isso. E ele era a representação dessa nova descoberta, dessa nova redenção dela. Exatamente, do outro ponto de vista que ela teve, né, que ela descobriu. Porque se fosse algum outro amigo dela do grupo dos lobos, talvez ela não se importaria em parar ali naquele momento. Eu acredito também que foi por conta do Levi. Não é que tudo que ela fez foi perdoado. Essas coisas. Eu sempre acredito no seguinte, em qualquer história que eu analiso em qualquer um dos meus canais. O que você Inclusive, faz... só te interrompendo rapidinho, nem quer dizer que ela é uma pessoa boa por isso. Eu acredito que não tem pessoa boa no jogo, tá? Ninguém ali é bonzinho. E isso fica claro desde o primeiro jogo que o Joe decide matar todo mundo pra salvar ela, né? Todo mundo é errado ali na situação. Eles estão em guerra, eles matam outras pessoas porque eles têm o ponto de vista deles e não conseguem enxergar o ponto de vista do outro. Então, pra mim, todos na história são errados. Pelo menos essa é a essência que acaba trazendo dificuldade de convívio, principalmente em situações caóticas pós-apocalípticas no ser humano. Porque você é egoísta, porque você só se preocupa com o seu, e nessa distorção e dificuldade de enxergar o outro, você acaba cometendo esse tipo de atrocidade sem enxergar que pro outro lado o que você tá fazendo é absurdo, é grotesco. Então, de novo, na cabeça daquelas pessoas que foram mortas, ou da Abby que tava do lado de quem foi morto, qual o sentido desse cara maluco, desse contrabandista, ter matado todo mundo por uma menina que ia ser a salvação de todo o resto? A gente entende. As pessoas que estão do lado de cá entendem. As pessoas que estão do lado de cá sofrem, acham um absurdo. Mas entenda que ao lado dela, não é que você precisa comprar agora e pensar, poxa, no final do 1 tinha que ter sido diferente. Não é isso. Você nunca vai pensar isso. O jogo só te mostra um problema e, nesse caso do jogo, eu acredito que ele nem apresenta a solução. Como se isso fosse resolver, ou como se tivesse uma forma de sair disso, porque parece quase um ciclo infinito. O jogo só mostra os danos que isso causa, não tem meio que solução. E aí eu acho que a gente tem que chegar no final, que não era final, e o terceiro e último ciclo da história, que eu achei que tinha acabado e não acabou. A gente vê que, de novo, depois disso tudo, a Ellie tem uma chance de reconstruir, de ser feliz, tem uma casa bonitinha de boneca, tem uma família, tá super tranquila, mas por dentro ela continuava atormentada e sonhando. Não sei se vocês viram um paralelo, mas a Abby teve mais de uma vez nos flashbacks dela, lá nos sonhos, pesadelos dela voltando no hospital e vendo o pai morto, e cada hora tinha uma diferença no que estava acontecendo. A Ellie também tinha pesadelo, nessa parte a gente vê com o que aconteceu com o Joe. Então, era algo que ela não conseguia esquecer, que ela não conseguia fechar. E ela acreditava que ela só conseguiria esquecer tudo isso quando ela matasse. Ela não vivia mais, né? Ela até vivia, tinha uma família feliz, mas ela sempre voltava aquilo tudo vinha o tempo todo, e ela acreditava que aquilo não ia acabar enquanto ela não encontrasse a Abby. Ela tentou viver. A Ellie, mais uma vez, renega a vontade de ser feliz, se nega a felicidade e vai, mais uma vez, tentar a vingança. E nessa hora, gente, eu não sei vocês, mas eu tava exausta, eu já falava, não quero. Mas então, é interessante a gente ver o seguinte, ela não tá com o ódio que ela tava no começo, ela meio que vai no automático porque ela simplesmente não consegue viver mais. Não, ela acha que aquilo vai tirar essa sensação ruim dela. Que ela precisa fazer isso, que é o que tá faltando, porque ela fala, eu não como, eu não durmo, eu não faço mais nada. Então eu preciso disso pra eu poder viver. Ela fala com a Dina isso, sabe? Basicamente. Então assim, ela tenta ter a vida dela lá e não consegue. Então ela não vai com aquela sede de ódio que ela tinha no começo, que precisa matar pra ter a vingança. E aí quando ela chega, né, a gente vê primeiro também que a Abby justamente não conseguiu chegar nos vagalumes. Fica meio no ar, porque ela chega no que seria o quartel de um deles ali e tem algumas frequências, e numa dessas frequências uma pessoa responde, e depois ela sai e é capturada. Na hora que isso aconteceu eu fiquei, essa frequência era real? Ou eram esses caras que estavam... Sabe, uma então, frequência na primeira vez eu até conversei com ela isso, uma das pouquíssimas coisas que a gente conversou depois que ela zerou, que na primeira vez que eu zerei eu não tive essa impressão que ela teve. Pra mim ela conseguiu ali conversar com os vagalumes e ela animada saiu da casa e foi capturada por um grupo X ali, que a gente nem conhece, nem sabe o que é. Na segunda vez eu tive a mesma impressão dela. Ela tava falando com alguém desse grupo, ela tava sendo interceptada, qual foi? Eu fiquei meio que, tipo, na dúvida também. Mas aí pra mim ficou meio que no ar, eu não sei. Por exemplo, agora que no final a Abby ficou viva, se ela tem a possibilidade de ir encontrar
o novo grupo de vagalumes, se esse grupo existe ou se era realmente uma frequência fake pra pegar desavisados. Não sei dizer. Mas de qualquer maneira, quando a Ellie chega ali e acaba descobrindo onde a Abby tá e quer matar ela antes que os outros matem, porque de novo ela acredita que isso vai ser o alívio dela, mal sabe ela que não. Quando chega na última luta, nossa gente, é muito angustiante. E por isso que eu acho que você tinha sim que ter jogado com a Abby, nem que fosse com, como a gente disse, o cliffhanger, o gancho, depois da cena do teatro, mas antes desse final, porque depois de você entender que as duas estão, assim, por vingança e passando por várias coisas. Nesse momento, inclusive, eu super acho que a Abby perdeu muito mais do que a Ellie, porque a Ellie tinha uma casa bonitinha, com uma família, com um filho, tinha Ellie Jackson perto com pessoas que ela conhecia, que a consideravam. A Abby tava destruída. Só tinha o Levi, perdeu todos os amigos, não tinha pra onde ir. Né? Ainda tava capturada e morreria provavelmente ali. Nem se ela quisesse. Não fica claro quem ganhou a guerra, né? A gente escuta no rádio que os lobos estão pedindo ajuda porque eles estão sendo massacrados e etc. Mas na hora que a gente passa lá, meio que parece que tá meio a meio ali, a gente não certo. Sabe. Mas a Abby também não poderia voltar pros lobos, né? Não. Depois do que ela fez. Ela perdeu até pra onde ir. Ela perdeu muito mais que a Ellie também, eu acho. Mas assim, naquele ponto, de qualquer forma, as duas estão destruídas. E a Abby tá mais cansada, eu acredito que porque ela já se vingou do Joe há muito tempo, já passou por várias situações, vários ciclos diferentes, etapas diferentes de redenção, de redescoberta e de entendimento das coisas, perdeu muitas pessoas a mais do que a Ellie. Teve um downgrade ali, os bracinhos já não estão mais tão musculosos, por isso que a Ellie consegue lutar no mano a mano. Mas a Ellie tá ferrada também, gravemente ferida. Estão as duas muito, mas se a Abby tivesse com os braços dela adiante, ela dava um soco na Ellie, caía ali e morria na praia afogada. Aí, final alternativo. Então, o que acontece é que naquela luta, eu não sei vocês, eu não aguentava mais. Eu virei pra ele e falei, eu me recuso, eu não quero. Aí ele, por que você não tá desviando? Eu falei, porque eu não quero lutar, eu não quero Foi uma das partes mais angustiantes de todos os jogos que eu joguei, essa luta final. Não tá trazendo bem pra ela, entende? Não foi bom. E por isso que eu acho que no final das contas ela acaba não matando. Ela pensa no Joe e tal, e ela simplesmente desiste. Eu não acho que ela teve pena, eu não acho que ela quis poupar. Ela simplesmente foi. Ela não aguentava mais, ela chegou no limite que ela não aguentou mais. E parou. Eu acho que ela ficou com sequelas e marcas, e é muito ruim mesmo, imagino que seja muito ruim. Pra muitas pessoas você vê que um morreu e a outra tá destruída, né? É um final muito triste, mas é o que acontece muitas vezes. É a mensagem que o jogo quis passar e eu acho que passou muito eficientemente. Mas com isso a história é angustiante, é triste, pesada. É um final terrível. Ela inclusive perde 2 dedos, fica viva, mas perde 2 dedos e não consegue tocar violão. Não sei se ela pode inverter o violão. Pode, mas... Tem que reaprender tudo de novo. Tudo de novo. Mas ela deixa o violão pra trás, né? Então eu não sei se aquilo ali, caso tenha uma continuação, também seja simbólico, porque ela deixou aquele símbolo pra trás. Então, olha quanta coisa, sabe? Ela não tem mais família. Então, da mesma forma, em outro nível, que, por exemplo, provavelmente a Maria virou pro Tom e falou, olha, você me abandonou aí, nem me consultou e foi fazer a sua vingança. A Dina também não quis ficar esperando. Foi, sei lá, pra Jackson, pra onde que ela foi. Provavelmente pra Jackson, imagino. Até porque a Dina não sabia se a Ellie iria voltar. Não vai ficar esperando. Se iria voltar inteira, né? O que ia acontecer, porque já tinha respingado muito nela também. Então, assim, a vingança, fica claro lá que esse ciclo do ódio da vingança não fica só em quem tá buscando isso. Respinga em todo o seu redor, né? Você vê, a Abby foi atrás daquilo e ela acabou trazendo a morte pra todo mundo que tava com ela. E isso foi muito triste, né, pra todo mundo ali. Imagino que se as duas tivessem uma nova oportunidade, talvez nenhuma delas no final do ciclo teria feito a mesma coisa. Diferente do Joe, que fala que se ele tivesse a oportunidade, ele faria exatamente a mesma escolha, porque o propósito dele era diferente, né? Eu acho que ele não tava num ciclo de vingança, ele tava querendo salvar. E por causa disso, ele acabou causando. E foi certo ou errado a ação do Joe, a decisão que ele tomou? Se você olhar pela perspectiva dele... Eu acho que nenhum nem outro, depende da perspectiva. Exatamente. É isso que o jogo mostra. E, naturalmente, os jogadores de Last of Us vão dizer o Joe, com certeza, porque vocês conhecem a história, mas se você olhar de fora, depende, né? Depende. Você pode dizer, não, eles deveriam ter continuado tentando outras coisas, sugados o líquido do cérebro dela. Não tinha como. Já ficou claro que não tinha jeito. Então, assim, depende do que você acha prioridade, mas... Naturalmente, se você tem um apego pela personagem, você vai dizer sempre que ela deveria ser salva. Às custas da vida de todo mundo ali.
complicado. Então, eu acho que a história do jogo foi muito boa no que se propôs. Eu acho que tem questões. O gancho, a forma de introduzir a Abby. Eu entendo. Eu gostei demais do jogo. Achei que foi muito eficiente na mensagem que ele quis passar, nas sensações que ele queria que você sentisse. Mas como a gente falou... Eu não chorei, por exemplo. O pessoal lá do grupo dos apoiadores do meu outro canal, eles falaram... Teve alguns que falaram, meu Deus, como você não chorou? Gente, eu não chorei porque eu fiquei angustiada. Tem algumas histórias que me deixam tão, assim... sufocada, que eu não choro, eu fico só assim, sabe? É horrível, é pior que chorar pra mim. Chorar você extravasa, ficar assim você fica dolorido. Mas foram propostas muito arriscadas, como a gente comentou, e que eu entendo completamente quem não conseguiu gostar dessas escolhas, né? Sim, porque é um jogo que se baseia muito em empatia, sabe? Se você não consegue ter empatia pelo outro, ou interesse em conhecer a história do outro, que seja... Mesmo que você prefira o do primeiro, você não tem interesse em entender o outro lado, fica muito difícil você aproveitar. Não vai ter efetividade, o final vai ser uma bosta, literalmente. Você não vai ter o momento de vingança que você queria como jogador, você Exatamente. não vai ter... Você não vai aproveitar o gameplay da Abby, né? Que é metade do jogo, só as 15 horas de jogo, então vai pelo ser menos. enrolação, você vai passar ali xingando, sofrendo, querendo passar logo, e o final vai ser terrível. E você vai odiar. Exatamente. Então, Então assim, é totalmente compreensível quem não curtiu também. Pra mim super funcionou, de novo. Eu tenho muito interesse em ver os outros lados. Eu, no final das contas, fiquei morrendo de pena de certas pessoas. Do Owen, por exemplo, pra mim ele só queria ficar no aquário com os bichinhos dele e feliz, e ele acabou sendo arrastado por aquilo tudo porque ele se importava com a Abby. Não é que essas pessoas não tivessem ódio do Joe, todos eles falaram, ele merecia. Não desse jeito, mas ele merecia. Até porque a gente não comentou, mas isso que o Joe fez matou o pai da Abby, que era a única pessoa capaz de criar a possível vacina. Então, mesmo se aparecesse milagrosamente outra pessoa imune, não tinha ninguém para criar, com conhecimento suficiente para criar. Nesse meio que a gente conhece, pelo menos. No meio dos vagalumes ali, né? Então, eles acabaram se desfazendo. Então, os vagalumes não existem mais. Quer dizer, talvez exista. Talvez exista no final do jogo, mas o jogo inteiro não existem mais, né? Eu não sei se teria uma continuação, ponta pra ter, tem. Ele terminou super aberto pra ter. Eu acredito que vai ter, porque é uma franquia super rentável, super renomada também, então... Que pelo que disseram, não há uma história já prevista pra continuação. Inclusive, existiu o papo aí que o final original seria a Ellie matando a Abby. Só que eu achei que ela ia matar, né? Porque ela quase mata. E aí o engraçado, eu já pensei naquela hora, eu não acredito. Então o Levi vai ver isso e vai querer se vingar dela. Ele vai continuar esse ciclo infinito. Então eu fiquei muito aliviada quando ela não matou, porque tanto faz agora pra onde, imagino que pra onde a Abby foi, embora se tiver no terceiro jogo e existirem mesmo os vagalumes, ela ainda poderia aparecer, né? Ou então não, né? Depois de toda essa polêmica, a Abby pode sumir no mundo e no terceiro jogo continuar a jornada da Abby. Ficou uma gama enorme ali pra eles irem pra qual direção eles quiserem. E aí fica interessante a gente saber no terceiro jogo, por exemplo, quem seria a Ellie agora sem o vínculo com o violão, cortando tantas relações com o passado. Não tem mais ninguém ali com quem ela se importe, com quem ela tenha vínculo, né? Então ela é uma pessoa sozinha no mundo que não tem mais nada. Ela simplesmente não tem mais nada. Ela perdeu tudo no final das contas. Ou se isolou, né? Porque teve muita coisa a partir de certo ponto que foi a escolha dela. Porque como a gente comentou, até uma certa parte do jogo que parecia ser o final... A Abby tinha perdido muito mais que ela. Acabou que no fim a Ellie perdeu mais. Se no começo do jogo, por ter amadurecido, virado aí fim da adolescência, e pela discussão com o Joe, ela já tava diferente, imagina agora, depois de tudo que ela passou, né? Talvez seria um jogo de redenção dela, dessa vez dela se redescobrir o valor da vida, a importância da vida. Aí ela morre e vem outra pessoa. Vem outra pessoa. Mas eu não sei. Eu não sei se eles voltariam com a Abby, embora eu acho que possa voltar, por causa do hate em cima dela. Mas tem muita gente que gostou muito da Abby. Gostou demais dela. Então pode ser que volte sim, tem grande chance de voltar. Eu acredito que eles vão aproveitar. Por que não? Por história eu acho que super cabe. Sim, sim. A gente não dá nota em jogo, tá? Se acostumem com reviews aqui, resenhas, críticas. Aqui no canal a gente fala nossa experiência, cada um dos pontos, mas a gente não gosta da nota. Eu super acho que em site faz sentido nota porque tem rank das coisas pra você achar o que é bom ou não. Eu não gosto da nota pessoalmente, mas em geral eu gostei do jogo sim, com ressalvas, mas gostei muito. Jogaço. Vale a pena, na minha opinião, vale a pena demais essa experiência. E se você estiver considerando aí, por exemplo, que jogos valem muito a pena hoje quando eles têm muita coisa pra fazer, tem muita coisa pra você fazer mesmo. Principalmente pelo gênero do jogo. E é isso, gente. Essa foi a nossa review que no original tem uma
1 hora de gravação, eu não sei quanto eu vou conseguir cortar disso. Se vocês curtiram o jogo, se vocês curtiram o que a gente falou, se vocês quiserem mais comentários desse tipo, que são um papo mesmo, Se né, vocês da não curtiram também, sempre falem, por favor. A gente tá testando esse tipo de review e a gente gosta muito de discutir as coisas. assim como acontece no jogo, é sempre bom ver outros pontos de vista, né? Não com muito ódio. Não faça um ciclo de ódio nesse canal, por favor. Vamos entender que o ciclo de ódio não é positivo. Mas deixem o seu like, o seu comentário, a sua opinião sincera sobre o jogo, sobre o que a gente falou aqui. Vamos discutir com calma. E a gente se vê em todos os próximos vídeos se você se inscrever aí na Sala do Tempo e acompanhar tudo que tá saindo. Tchau, tchau!